Gente, boníssima tarde. Agora são 15 horas e 14 para 15 minutos. Estamos aí começando mais um Syncap semanal do Ciclo Ordinário. Hoje, dia 21 de abril, reatíssima final desse mês, né? Esse mês que é um mês de meio termos, vários meio termos, muitos feriados. Estamos num, inclusive, né? Hoje. Temos aí uma semana interessantíssima pela frente, tá? Aí a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Ah, e vamos fazer como a gente se faz. Vamos fazer um check-in, né? Aí você aproveita, se- você faz um que a gente chama de update regenerativo, ou seja, o que de regenerativo você tem feito ultimamente na sua dinâmica de vida. Pode ser relacionado à sua saúde, ao seu entorno, né? Coisas que você sente que é um devir, né? Um fluir regenerativo, enfim, fica à vontade nesse sentido, né? Bem, começando por mim, tô chegando aí de um final de semana bem afetuosamente amoroso, oportunidade de estar com meus filhos, né? Trocar uma ideia com a minha filha que mora em Portugal, de estar com a minha mãe, minha família, enfim, foi bem interessante. Mas ao mesmo tempo houve bastante espaço para poder energizar uma série de coisas que a gente não estava encontrando tempo, efetivamente, né, para energizar. Então isso me deixou bastante satisfeito. E com relação ao update gerativo, a boa nova é que, tirando os pranayamas, né, que eu faço de manhã e de tarde, eu voltei a fazer minhas caminhadas, né, e pretendo voltar a fazer as minhas trilhas. Então, da caminhada eu vou chegar na trilha, né? Então, isso me deixa muito satisfeito aí. Então é isso. Começando por mim, aí eu vou passar para o Cauê, que foi o segundo a aterrissar comigo aqui. Cauê, fica à vontade, querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo. Opa, fala galera. É, Massa demais estar aqui, consegui chegar junto. Semana passada foi correria pesada e esse final de semana agora deu para dar uma relaxada assim, eu finalmente consegui desligar. E bom, já tô começando a semana, comecei cedinho hoje, começando com uma energia boa. Esse acaba sendo meu check-in e update regenerativo aí. Tô bem animado assim com tudo que tá rolando e, e é isso. Bora lá, galera. Tem uma galera hoje, muito massa. Passo pro Adalba. Boa tarde a todos. Acho que eu vou me aproveitar aqui do Cauê, aqui um pouco das palavras dele. Acho que foi descansar também. Esses feriados aí me deu a oportunidade de descansar, curtir um pouco a família e até estar presente aqui hoje. Geralmente eu não consigo participar, mas hoje, por ser feriado, eu estou em casa aqui, eu consegui entrar, eu consegui aqui escutar e saber um pouco mais o que está acontecendo aqui, compartilhar um pouco também para vocês. E vou passar para o Evandro. Fala galera, beleza? Boa tarde a todos. Eu chego feliz da vida, porque a gente conseguiu aí bater uma meta de distribuição de chocolate para as crianças aqui da nossa comunidade. A gente conseguiu fazer uma festa bem bonita, bem interessante, com pula-pula, cachorro-quente, animação e distribuição de 200 caixas de bombons. E isso é o que me move. Bom também porque eu sempre estou com a minha família por perto, né? Minha mãe, meu filho, minha esposa, estamos sempre juntos aqui. Então isso é que me dá força para sempre estar tocando o barco aí. Eu passo pro Braz agora. Valeu, gratidão aí. Eu chego bem também, chego animado e na correria, fazendo um tanto de coisa, agora de esperando, assim, na expectativa de que tudo encaminhe bem. É isso, e eu passo para quem agora?
Cheguei de supetão Você, aqui. você tem o Alê para passar e você tem o Ágota para passar. O Ágota ou o Alê, fica à vontade. Agota, Valeu, Brás. Salve, galera. Boa tarde. É, chego animado para aprender mais. Meio triste, assim. Sempre fico chateado nesses feriados de família, assim, Páscoa, Natal, né? Enfim. É, de regenerativo, tenho planejado o próximo encontro da Safra do Futuro. A gente vai fazer um mutirão agora em maio. Tenho aprendido, né, bastante coisa, isso é empolgante. E pensado projetos, né, assim, com finalidades regenerativas mesmo, grupos de estudo, e querendo saber mais dessas trilhas aí, Vini. Faz tempo que eu não faço uma trilha da hora, assim, a última que eu fiz foi aqui, perto de casa mesmo, um lugar incrível, maravilhoso, mas precisando retomar. Hum, Posso pro Alê. Então, boa tarde, tudo bem? Chego aqui animado e curioso com os caminhos do futuro. Eu venho conversando sobre como realizar mais atividades pelo CITA, lá no Campo Limpo. Também coorganizando o próximo encontro da Rede Perifa, que vai acontecer nesse domingo agora, dia 27, em Taboão da Serra, no espaço do Candearte, Centro Cultural, então, que é no Jardim Marabá da cidade. Também entrando aí na caminhada do próximo encontro SAF do Futuro com a Gota e apoiando aqui o pessoal do meu grupo de yoga, que está aqui em Jundiaí agora. E minha mãe fez 75 anos, então com uma celebração da vida também, bodas de diamante com a vida agora. Então eu sigo nessa renovação das caminhadas aí. E buscando novos novos caminhos para energizar as coisas que eu venho fazendo, que ultimamente vem sendo muito difíceis, assim, as buscas de apoio, né, para as coisas. Estou com esse olhar de novo, assim, para me encaminhar para essas buscas. Valeu, devolvo aí para o Vini. Então, gente, estamos aí começando a ficar mais sincronizados, né? Afinal de contas, essa que é a intenção das dinâmicas, né, interativistas que a gente faz no fluxo, né, caudal de cocriação do Rerê. Temos hoje aí, obviamente, um horizonte de coisas para conversar. Eu vou compartilhar a telinha daqui a pouquinho, mas eu vou fazer algumas observações assim que eu acho que são sempre muito peculiares, né, da dinâmica do Rerê, né?
porque por ser uma dinâmica de rede e não de formação de comunidade, tá? Tem uma diferença gigante da gente. Uma dinâmica de geração de rede, permanente, animação em rede. Está sempre gerando novas possibilidades de conectividade, interação, né? Novos campos de possibilidades. E as pessoas, na medida que elas vão se conectando, né? Elas vão se abrindo para explorar mais ou menos no tempo do tempo delas, né? E isso, de certa forma, é uma dinâmica de desaceleração com relação a essa sociedade altamente acelerada que está aí fora. Então, acaba, de certa forma, meio que fazendo parte da dinâmica de vida da pessoa, mesmo que ela não esteja, digamos, como alguns ficam, né, explorando todos os sync-ups, né, das explorações todas que estão acontecendo, que não são poucas, são muitas. Numa semana, todo dia tem coisa acontecendo, pra vocês terem uma noção. É impressionante como a pessoa acaba conectada. Por exemplo, o Ale, que está aqui, ele ele teve uma conexão muito mais forte com uma exploração paralela a essa, que começou mais ou menos no mesmo, uma iniciativa paralela a essa, que começou mais ou menos no mesmo tempo, né, lá em 2022, que foi o What the Fuck 3 Pega a Visão Campus, né? E que a gente vai retomar agora no segundo semestre desse ano com outro recorte. No entanto, ele sabia da existência, obviamente, do protocolo, e, e a conexão dele é uma conexão que vai no fluxo do tempo das possibilidades dele. Então, ele é, ou seja, ele é a prova viva do que eu estou falando, né? Ou seja, então não é só, eu não estou falando teoricamente, estou falando em termos de prática. Ao mesmo tempo, para o Evandro que está aqui, que não é a primeira vez, que ele já chegou algumas vezes, está sendo um momento de descoberta, de exploração, de entender o que, afinal de contas, é um protocolo cybercultural, certo? Que tem a ambição de gerar uma nova camada cibernética chamada Web3 né? E você pega os tempos de cada pessoa aqui. Tem o Adalberto, que praticamente viu o Rerê ser co-inicializado. Ele estava ali no encontro físico, né? Presencial, nos primeiros encontros presenciais em 2022, de uma comunidade, aí sim, uma comunidade, né? Cripto, Web3 Cripto aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, chamado Rio Crypto Hub, quando a gente estava fazendo os primeiros encontros de financiamento gerativo aqui no Rio. Né? Ele estava ali na plateia quando eu falei sobre a ideia da vida ao Rerê. Né? E nós fechamos o encontro fazendo uma celebração Reahu, Zenomamis, do qual ele participou. Não sei se você participou, depois você diz, Adalberto, se você participou ou não, não lembro. Então é interessante você ter o tempo do tempo de cada pessoa aqui, entendeu? Da forma como o Cauê ele acabou chegando ali no meio de 2023, perdão, no meio de 2023, eu acho que foi quando ele começou a chegar, de fato, forte, né, a dinâmica do Rerê, para depois, basicamente, ser aí, junto com o Diogo Jorge e outros, o cofundador, né, da Greenpeace Brasil. Em suma, é interessante como esses fluxos eles acontecem, sabe, gente? Isso eu acho incrível, quando a gente fala de uma dinâmica de animação em rede, entendeu? Não de forma, necessariamente, de formação de comunidade. Então, acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar aqui para vocês. Né? Dito isso, vou aqui compartilhar a tela, tá? Para a gente dar uma olhadinha no que nós temos aqui para conversar essa semana. Né? Um minutinho só. Aí vocês vão me dizer aí se abriu ou não. A minha internet ela está ociosa, porque tivemos falta de luz para variar hoje cedo aqui, na região que eu moro, aqui na zona norte do Rio. Aí vocês vão me dizer aí se está aberto ou não, tá? Um momentinho só. Vamos lá agora. Agora acho que vai. Opa, vamos ver se vai. Vamos torcer, porque quando dá essas quedas, a minha capacidade de fica muito oscilante, né? Às vezes eu não consigo compartilhar a tela direitinho. Para mim está piscando por enquanto. Vamos ver se ela se estabiliza. Vou até fechar a minha coisa aqui. Vídeo.
Acho que foi agora, não foi, galera? Aqui, para mim, está aparecendo a tela do Telegram. Aí, agora foi. Agora foi. Acho que agora foi, deu uma estabilizada aqui. Bem, gente, a gente hoje vai estar aqui, vamos abrir os trabalhos, né? Falando aí da intensíssima experiência que vem sendo, né? Essa primeira edição do Regen Rio, tá? Obviamente que não vão aproveitar, tem aqui pessoas com graus de aderência diferentes, né? Com a experiência, para a gente fazer uma rodada de apreciação, vai ser bem bacana. Então, nós temos o Braz, o Ágota, o Evandro, tá uma rodada, o próprio operador da rodada pela Greenpill, né, junto ao Gitcoin, a Celo, que é o Cauê, que está aqui, enfim, vai ser legal a gente poder fazer uma apreciação da experiência, entendeu? Então, deixar vocês à vontade, tá? Para respirar fundo, né, e fazer uma reflexão com a gente, compartilhar, fazer uma reflexão junto conosco, né, na sua apreciação de como vem sendo a experiência até o presente momento. Lembrando que o Regen Rio não acabou, obviamente, com a rodada 23, né, do Gitcoin Grants, né, de financiamento quadrático. E apenas a abertura dos trabalhos. Nós temos ainda mais 2 fases pela frente, nas quais nós vamos até falar também, comentar um pouquinho sobre elas, né? E depois, né, a gente vai fazer updates gerais, tá? Para vocês saberem um pouco de cada coisa que está acontecendo na ecologia, né, de pessoas, projetos e interfaces ecossistêmicas do RERE, tá bom? Mas não sem notar aqui o boa tarde da Tainá. Boa tarde a todos. Por conta do feriado, estou com meu filho, não estarei nesse 5 do ciclo ordinário. Ótimo 5 para vocês, tá anotado aqui. Tudo beleza. Então vamos começar aí, gente. Por isso, né? Vamos começar gerando aqui uma roda, né? Vamos fazer aqui fazer um cipherzinho, uma roda. Respira fundo, né? E vamos começar por quem, a priori, teve o menor grau de. Para as pessoas que tiveram o menor grau de aderência com a dinâmica do Regen Rio. Tá? Que eu diria que, dos que estão aqui, sem sombra de dúvida, o Adalberto, né? E o Ágota, né? Com certeza. Então, e o Alê. Nós temos 3 pessoas aqui que não tiveram um grau de aderência forte ou muito pouco, né? Então, vamos começar aí por você, Adalberto. Fica à vontade, querido. Embora você não tivesse tido um grau de aderência forte, próximo você indicou, né, projetos, né, do quais, inclusive, eles chegaram junto, estão fazendo parte, né, do Regen Rio. Né? Então, como é que veio para você a notícia da proposta, né, do Regen Rio? Né? E o que isso para você até o presente momento está significando? Fica à vontade, querido. Obrigado pela oportunidade. Primeiro que eu achei uma iniciativa muito importante de estar acontecendo aqui com a galera do Brasil, né? Assim, acompanho bastante a parte de Web3 e já conheci o Bitcoin há algum tempo, alguns anos, e ter uma rodada organizada por brasileiros para o Brasil, para mim foi uma coisa excelente. Parabenizo todos que estão envolvidos. Especificamente no Rio também, que é onde eu moro, onde eu atuo, e tive como indicar 2 projetos que conseguiram se inscrever. Tinha chamado mais, mas infelizmente nem todos conseguiram fazer a inscrição, que foi o Educar Mais e o Favela Verso. São muito ligados à educação e inclusão digital. Eu não pude participar ativamente dos spaces e dos encontros, mas eu vou acompanhar o desenvolver dos 2 projetos que aplicaram, né? Tipo, vou ajudar eles a concluir os objetivos e estar acompanhando na parte de educação, nas aulas, se precisar de mais alguma coisa relacionada
a parte de Web3 eu também vou estar junto a eles. E também fico à disposição qualquer projeto que eu possa ajudar, que esteja escrito no Regen Rio, fico aberto. Só demora um pouco a responder, Vini sabe aí, mas eu estou começando a ter uma agenda um pouco mais livre, então vou poder estar aparecendo mais vezes. Não sei se vocês estão escutando, mas é o meu filho menor que está aqui, está no colo da mãe chorando ali um pouco mais atrás no quintal. Então, se estiver atrapalhando, depois vocês me falem também. Mas é isso, eu achei uma iniciativa muito importante. É, e ter o Bitcoin aqui no Brasil, acho que é a primeira rodada que acontece aqui, feita por brasileiros. E o que eu puder ajudar e compartilhar com vocês, fico aberto. Vou passar aqui para o Ágota também. Depois, se surgir mais alguma coisa que eu possa falar, eu volto. Obrigado. Valeu. Eu não entendi. O que eu preciso? Eu não. Qual é a questão, Vini? Eu tô meio por fora. Não Bem, entendi, todo não. mundo aqui teve um maior ou menor grau de aderência com a dinâmica do Regen Rio. Eu estou começando por aqueles que tiveram o menor grau. Que no caso aqui, quem está aqui, né, nesse SINCAP, é o Adalberto, você e o Alê. E aí fica à vontade para você compartilhar, mesmo com um grau muito pequeno de aderência, o que você entendeu da proposta, o que não entendeu da proposta, o que você gostaria de entender da proposta, né? Fica à vontade para você compartilhar, fazer sua apreciação nesse sentido, querido. Vai lá. Foi uma ação de regenerativa, uma ação regenerativa no Rio, englobando os projetos que estavam rolando. Teve um grant, né? É, achei incrível. Acho que isso é uma ótima forma mesmo de se conectar, de fomentar uma rede. Hum, Passo pro Alê. Vai lá, Lê, fica à vontade, querido. Se se você não Tô. tiver o que falar, fica à vontade também, tá? Não tem problema. É só para a gente sentir se teve algum grau de aderência ou não, se entrou no seu radar ou não. Fica à vontade. Então, eu fiquei mais como observador, assim, vi a movimentação que as pessoas fizeram de organizar seus projetos para se inscrever, para entrar na mesma temporalidade, né, nas ações, a estruturação que foi realizada para que os projetos pudessem atuar ali meio de uma forma coordenada, assim, uma ação emparelhada, vamos dizer assim, para conseguir chegar a tempo, né, nas etapas, né, da ação. Então, acho muito importante assim ter essas ações com base territorial, com esse direcionamento, que acho que acaba sendo uma outra forma de ação regenerativa que traz oportunidade de formação de rede de uma maneira a fortalecer os projetos locais. Acho que para mim é uma visão muito positiva assim a respeito dessa rodada e pelo engajamento assim das dezenas, às vezes até centenas de mensagens diárias, né, que eu via que tinha nos grupos específicos disso. Então, é a cidade que o povo está energizando bastante. Então, eu vejo assim que parece um processo que foi bastante positivo e depois quero observar assim o que tiver de
registro, né, o que tiver de relato e assim, de processos abertos, né, online que o povo for realizar, para ter uma inspiração para o futuro também de coisas que eu pretendo energizar, orquestrar no futuro pelos territórios onde eu atuo. Achei muito massa. Obrigado. Maravilha. A gente agora pode passar para o Braz, que na sequência a gente vai ter o Evandro e nós vamos aterrissar ali no Cauê, que foi literalmente, né, pela Greenpeace Brasil, o operador do round. Então, vai lá, Braz, fica à vontade para compartilhar sua apreciação, querido. Bem, eu não participei por alguns motivos particulares, mas estava ciente do que estava acontecendo, mas vejo com bons olhos e tanto é que no último round assim eu consegui ainda fazer da minha colaboração lá, né, minha doação. Então fico imaginando isso acontecendo mais vezes e todo mundo engajado. A minha condição aqui agora, no momento, ela está muito delicada em relação a tempo. Então, assim, eu tenho que me organizar direito para que isso não resulte em não ser eficiente na minha participação. Mas é isso. Eu vejo assim que é o momento da gente estar fortalecendo essa rede. Muito obrigado. Vale dizer, gente, um parênteses rápido, vale dizer que, de fato, eu dei uma pareada com o Braz aos 45, literalmente, do segundo tempo, né? Finalizando, né, a rodada do Regen Rio, e ele fez, conseguimos fazer duas mil contribuições, um recurso muito pequeno que não teve match e uma segunda que teve match, porque a gente ficou sabendo que tinha um prazo um pouquinho maior, né? Então isso nos deixou, não deixou não só ele, mas literalmente, né? Ele desvendou, né? Esse mato, entre aspas, esse mato até então fechado, né? Com o Regen Rio, olha que legal, né? Então agora vamos aí pro Evandro, né? O Evandro, caramba, o Evandro super chegou junto de A a Z, né, Evandro? Cara, então vamos abrir aí para você, como alguém que chegou junto, conhecendo uma coisa completamente nova, né? Um desafio para o seu dia a dia, um desafio do dia a dia de todo mundo, né? De uma forma geral. E sabendo que tinha um prazo ali para se apropriar minimamente, para poder, de fato, fazer a inscrição do projeto, né? Teve aí, obviamente, todo tipo de suporte, né? Vindo de todos os lados, como você sabe. E tá lá rodando o projeto, né? Então vai ser bacana demais você compartilhar com a gente como você acabou tomando contato, né, com a proposta do projeto, né? O que para você foi chocante ou não foi chocante, né? Como é que foi a própria experiência da rodada em si, né? E sabendo, galera, só para quem não está ligado, o Regen Rio não termina com a rodada, tá? Ele começa com a rodada. Ainda tem mais duas fases, né? A gente já vai conversar sobre elas hoje aqui. Mas fica à vontade, Evandro, querido. Olá, então, nossa, para mim foi, como eu disse, primeiro quero parabenizar, né, por essa iniciativa, por estar participando desse projeto pioneiro no Brasil. Então, isso para mim é interessante, é bom. A Luísa que me convidou, eu fui num evento lá no Sebrae, né, na Casa Sebrae, porque a gente tem um laboratório de robótica e lá, apresentando o meu projeto, falando das coisas, ela me apresentou o Regen, né? E eu achei muito louco. Eu falei, cara, mas como é que é isso? Beleza. Aí cheguei em casa, conversei um pouquinho. Ah, tem que fazer uma carteira. Tá, mas como assim? É Bitcoin? Não, né? É quase Bitcoin, é uma coisa parecida. Falei, caramba, tá, mas beleza. Tive dificuldade para fazer a carteira, não foi fácil. Confesso que se eu não tivesse o interesse ali, eu tinha desistido, como algumas pessoas que eu tentei puxar, mas é porque realmente isso vai muito da cultura da pessoa, não condeno nem nada, eu acho que é um processo mesmo.
e conseguimos fazer a carteira, conseguimos incluir o projeto. O Cauê me ajudou muito aí, me orientando também, como a Luísa e como você, Vini. Então foi bem interessante, conseguimos colocar o projeto, escrever ele lá, né? E aí vem aquela outra fase que é buscar pessoas, né? E foi também uma forma de eu apresentar isso para as outras pessoas, né, mostrar para eles esse mundo, vamos dizer assim, né, essa nova dimensão, né, de recurso, né? E também não foi fácil, mas foi gratificante. Participar das rodadas do bate-papo com vocês também foi interessante, porque isso amplia o nosso network. Eu lembro que a gente participou aí com o Cauê de um bate-papo com pessoas até de fora, onde era traduzido em outra língua, então isso foi bem interessante. Eu acho que isso dá um gás, né, para gente que tem um projeto, que quer visibilidade, né? Então eu só tenho a agradecer e falar que estou ansioso mesmo para ver o resultado final disso tudo, né? Não vou mentir para vocês. E, e tentar, né? Eu sei que não acabou, mas tentar engajar mais pessoas dentro desse mundo virtual. Maravilha, maravilha, Evandro. Pô, direto ao ponto, como sempre. Então agora vamos passar aí para o Cauê, tá? O Cauê também fazer a contemplação, a apreciação dele, tá? Sem nenhuma pressa, sem nenhuma pressão, o Cauê fica à vontade, tá? Enquanto você for falando aí, eu vou compartilhando algumas coisinhas para te auxiliar na sua navegação. Vai lá, cara, manda ver. Pô, valeu, Vini. Tô, tô muito feliz, assim, de verdade, de ver tantos projetos chegando junto. Eu acho que se tinha um resultado que a gente esperava, assim, né, era poder encontrar mais pessoas que estão com pensamento lá na frente já, né, que estão já realizando coisas. E, bom, estou muito feliz, assim, pela fala do Adalberto. Eu venho vamos dizer, a minha ideia desde o início da Greenpeace Brasil, assim, né, desde que eu entrei em contato com o Bitcoin e todos esses grants, né, a forma como funciona e também as tecnologias Web3, né, o que elas permitem. Eu venho imaginando como seria fazer um round brasileiro, né, trazer os, a diversidade do Brasil, né, como a gente vê impacto, como a gente enxerga, bom, todo o escopo, né, que a galera do Refi vem explorando, né. Então foi muito legal poder dar um gostinho, mostrar para a galera um pouquinho do que a galera vem construindo aqui. Esse round no Rio também foi algo que me deixou muito feliz, assim, de ter conseguido. Eu já tenho, eu cheguei aí pro Rio algumas vezes, né? E nessas vezes, meu, realmente me apaixonei pela cidade. É, e eu acho que tudo começou assim, né? A ideia pô, de fazer com o Rio de Janeiro foi, primeiro, essa paixão que eu ganhei, assim, né? Pela cidade. Pela cidade não, pelo estado, né? Porque eu já conheci o Rio, mas eu não conhecia a cidade. Eu já conheci o estado do Rio, algumas partes. E, pô, eu achei que foi um baita de um sucesso, assim, tô muito feliz, né? Agradeço o apoio de todo mundo que somou, tanto nas contribuições quanto na construção, nessa, sabe, nesse passo a passo, assim, né? Tem algumas coisas que diferenciam o papel da Greenpeace como hub, né? Como que a gente vem sendo e como operador do round, então foi muito legal que a gente teve apoio, né? Porque se fosse meio que depender das atividades que a gente estava tendo como hub, acabaria tendo algumas questões ali, assim, que pelo fato da gente estar operando o round, né? A gente não pode ter um tratamento exclusivo para nenhum projeto, a gente tem que sempre fazer chamadas abertas, de forma a que todos possam estar acessando todos os recursos que a gente está gerando. Então tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer de forma com excelência, sim, tô muito feliz mesmo.
todos os resultados que a gente teve, eles ultrapassaram as metas que a gente tinha estabelecido para o round, né? A ideia que a gente tinha era ter dados suficientes, né, para a gente poder avaliar esse round, para a gente poder ter uma perspectiva de realizar mais um no futuro. E eu acho que a participação que a gente teve foi o que a gente tinha, o que a gente esperava ter de participação, né? Era suficiente para a gente conseguir ter essas métricas. Eu acho que rolou, acho que foi muito legal. A gente tinha colocado que a gente queria pelo menos $1.000, né? De doações, um total de doações acontecendo nessa etapa. A gente tinha colocado também que a gente esperava 500 doações, né? E 100, e pelo menos 100 contribuidores únicos, né? Essas 500 doações, acho que se você olhar ali nos dados, voltar na outra página, Vini, tem o report do round, né? Não sei se você chegou a ver isso. Aí, ó, results. Aí, se você descer um pouquinho mais, ele tem uma página que é só do report do round, que ele fala ali, ó, pode dar uma olhada nas mais informações. Mas se a gente for olhar nessas informações aí, ele está falando, por exemplo, que nesse round, mais de 70% das pessoas, se eu não me engano, voltaram para doar novamente. Então, as pessoas que doaram uma vez, viram alguns projetos, depois voltaram e doaram novamente, fizeram várias rodadas de doação. E daí, que totalizou, né, esses 565 essas 565 doações. Mas a gente esperava ter pelo menos 100 doadores únicos, né? E a gente teve 134, que também já passou ali a meta que a gente tinha estabelecido. De projetos, a gente esperava ter em torno de 20 aplicações, a gente teve 27, e a gente esperava ter 20 projetos no round, né? A gente aceitou mais um ali. No último momento, a gente resolveu é, aceitar também, né? E, bom, se você for descendo, a gente vai ter mais informações sobre o round. Eu já dei uma passada, né, sobre isso na semana passada. E lá no final você vai conseguir ver um overview de como terminou o round, né? Isso aí por total de contribuição, né, pelas doações que o projeto receberam. Então, esse grande rosa aí é o Green Games. Aí ele fala quais tokens foram utilizados, as doações por hora, desde o dia 7. E aí seria o leaderboard. Daí você pode clicar ali na setinha do Donors, que aí ele tá por total, né? Aí você pode clicar na setinha aí do lado, clica duas vezes na setinha. Isso, nessa aí mesmo. Mais uma. Aí. Esse foi o resultado que a gente. Pode clicar mais uma. Isso, esse foi o resultado que a gente teve. Isso, acho que tá certo agora. Esse foi o resultado que a gente teve nas contribuições, né? Essas contribuições aí, ele está considerando também pessoas que doaram e não tinham nenhum ponto no passaporte, né? E também, vamos dizer, ele não está considerando a lista que a gente tem com endereços, né, das pessoas que doaram. Então, provavelmente aí desses 130 e poucos doadores, a gente vai ter uns 30, 40 que estão dentro dessa lista. Então, se você teve doadores que doaram com carteira, corre, pede para eles preencherem o formulário, porque a gente vai submeter essas listas assim que a gente for calcular os resultados, né? Vou mandar uma mensagem falando sobre isso também. Mas aí, esse foi o resultado que a gente teve, e essas doações, elas também estão contando as doações que foram abaixo de 90 centavos de dólar. Quer dizer, 89. Coloquei 89 centavos, para evitar qualquer problema. E então, esses resultados, eles não necessariamente vão indicar o que cada projeto vai receber, né? E a gente também vai utilizar um modelo que ele avalia as carteiras dos doadores.
Então, dessas carteiras dos doadores, a gente vai ver quais carteiras têm mais reputação e essas carteiras vão ter mais impacto nas doações. Isso é um mecanismo que já vem sendo utilizado e está virando meio que padrão no Bitcoin, assim, é uma forma que tem como filtrar qualquer carteira que esteja querendo jogar com o sistema, assim, né? Então, esse é mais ou menos o resultado. O que a gente pensa para o futuro, né? Concluir com excelência aí também essas próximas etapas. Eu acho que a parte mais complicada, assim, já passou. Eu acho que agora o que a gente tem que fazer é mesmo lidar com a complexidade. Essa era a parte mais complicada, que envolvia mais esforço, de ter que chamar a galera e fazer um movimento de expansão, assim. Eu diria que agora a gente vai fazer um movimento de contração. A gente vai olhar primeiro para os nossos próprios projetos. Então, a gente vai identificar como que cada projeto que participou do round pode já ter um perfil no Karma Gap, a gente já pode colocar as atividades que eles vêm realizando, né? Como que a gente pode dar esse suporte. E depois a gente vai também falar sobre como que a gente pode realizar coisas juntos, né? Em uma piscina de recursos que a gente pode gerir esse recurso junto e compartilhar desse recurso junto. Acho que vai ser uma baita de uma experiência, é, é um aprendizado, tanto para mim quanto para o Vini, tenho certeza, está sendo uma experiência única, né? Bom, acho que é isso, galera. Tô muito feliz mesmo de tá podendo operar esse round e espero fazer outros com a ajuda de vocês. Próximo, quem sabe, em São Paulo. Ah, A ideia. queria trazer que eu só consegui realizar esse round no Rio, apesar da minha vontade, da minha paixão pela cidade. Isso só foi possível porque o Vini tá no Rio e porque a Luísa também chegou junto para energizar e criar ali um ponto de referência, sabe? Podendo apresentar o round para projetos como o do Evandro e muitos outros que eu tenho certeza que ela também me apresentou. Então, só queria trazer isso, assim, que o Vini e a Lu, eles foram cruciais, assim, para tudo acontecer. E, bom, só agradeço de coração aí. Eu acho que no final das contas acaba sendo todo mundo que se envolveu, né? Para realmente fazer acontecer. Mas Sim, o nós, sim, nós, sim. É o que eu nós, queria nós, realmente ressaltar aí que, pô, foi chave, assim, a sua participação e a da Lu, porque adicionaram muito valor mesmo. Muito obrigado. tá, o nós agradece. Bem, gente, eu queria só fazer umas observações a mais aqui, antes da gente finalizar aqui, né, a nossa abertura, né, para ouvir as apreciações da percepção e experiência de cada um aqui, com relação a esse início, né, que é o Regen Rio. Mais uma vez, gente, o Regen Rio começou, né, com essa rodada de financiamento quadrático no Bitcoin, que foi a 23ª rodada, né? A gente ainda tem mais 2 fases pela frente aí, né? Vamos ter um workshopzinho para apresentar o Karma Gap, o que é o Karma Gap, qual é a relação que o Karma Gap vai ter com todos os projetos. Depois a gente vai ter a possibilidade de ter uma experiência de formação, né, de uma piscina de compromisso ou de comprometimentos, vindo lá do Quênia, muito interessante, uma economia política não monetarista, né, onde esses 21 projetos vão conseguir literalmente se espelhar, né, vão conseguir parear para ver como é que eles podem operar como uma microeconomia regenerativa. Olha só que legal, de forma local. Cara, isso é sensacional. Ainda vai ter um gásinho no início que o próprio Regen Rio vai disponibilizar de recursos, né? Então, em cripto, né? Mas isso tudo nós vamos conversar, nós temos ainda aí, pelo menos, até o final de maio, início de junho, nós temos um volume grande de trabalho aí pela frente. E com certeza isso está matriciando, né? Um blueprint inédito em termos de Web3 DeFi aqui no Brasil, tá, gente? Como o Adalberto falou, isso aqui é absolutamente inédito. A gente até então, todas as experiências têm sido experiências isoladas, de projetos isolados. Vale dizer que o Brasil está entre os países, né, que lá em 2022 iniciou os primeiros projetos de Web3 DeFi, né, de financiamento gerativo, que tinham fio terra, ou seja, que eram na vida real, né, chamado IRL, em Real Life. Isso
até então era basicamente descentralização do mercado de carbono, né? Basicamente, ou você começar a criar, você pegar as ferramentas, né, de mensuração de impacto, né, e descentralizar, quer dizer, descentralizar essas usando tecnologia de blockchain. Então, você começa a ter projetos como da Agroflorestal, por exemplo, né? Como da Econave, que realmente tem uma pegada ali, tem um fio terra forte, né? Que está fazendo. Então, isso, o Brasil está entre os primeiros, eu diria que são o primeiro país a fazer esse movimento lá em 2022. E foi na época que o RE também surgiu, né? Então, o RE meio que acabou sendo esse meio de campo de começar a gerar espelhamentos e coordenação desses projetos que não havia, tá? E isso reflete muito no próprio relatório, acho que é o Adalberto Tapado que eu vou falar, que o Marcelo Silva fez de 2021 a 2022 para a ReFi DAO, né, do cenário aqui de financiamento gerativo no Brasil, que ainda não tinha muito de financiamento gerativo, tinha mais ainda projetos ligados ao mercado de carbono, né? Descentralização do mercado de carbono. Nem descentralização, ligados ao mercado de carbono, praticamente. Em suma, então, isso realmente uma coisa nova, tá, gente? Completamente nova. Mas o que eu queria observar aqui, porque eu ainda estou com essa tela aqui aberta, é o seguinte: por que que o Beyond Green Games, né, que não chegou junto em nenhum sync-up do Rê, que não, até onde se sabe, pouco ou quase nada pareou, né, junto com o Cauê, ou com a Luísa, ou com o Atos, enfim, todo mundo que estava ligado aí à dinâmica, né, de suporte, por que que eles estão aqui com 332,35, né, de doações e com 20 doadores, né? Porque, primeiro, que todas as contribuições foram feitas de carteira, e certamente todas as carteiras que contribuíram devem ter um volume grande de reputação, né, de pontos no Gitcoin, no próprio passaporte, ou de Não, não, envolvimento com a Vini, isso aí plataforma. foi uma doação direta. Esse projeto recebeu US$ 200 de uma doação. Ah, foi? Aham. Porque eu vi o nome da Lívia Diniz, entendeu? E eu conheço a Lívia, né? A É esse aí, Lívia, é esse aí. O é, projeto dela a recebeu Lívia, uma doação de US$ 200. aí a Lívia, ela tá ligada à Web3 há muitos anos, né? Então, por ela ter uma penetração muito grande, ela consegue atrair pessoas facilmente, né, para ser conhecida, entendeu? Não, pior que, cara, Então, o projeto dela nem tá conectado com a Web3. É que, na verdade, ela tinha uma apoiadora que era lá de fora e que estava tentando entender como fazia. Então, ela também teve que fazer esse processo de explicar e chamar os contribuidores. então tá, eu achei interessante porque, bem, então deve ser outra Lívia Diniz, porque é igualzinho, o nome é igual. Ah, Tá? não é essa Lívia. Eu sei que Lívia você está falando. Não, não é essa Lívia. Eu também confundi quando eu conheci a É, Lívia do Green Games. porque a Lívia Diniz, ela está envolvida lá no início, nos primórdios, antes do Bitcoin existir, né, com Common Stack, e é uma pessoa super conhecida, até junto do ecossistema do Ethereum, entendeu? Então, quando eu li o nome dela aqui, eu falei, caraca, só pode ser isso, né? Mas eu desconhecia essa informação que você acabou de falar. Interessante. Mas, de qualquer maneira, Cauê, eu acho que se ela tivesse envolvida, a Lívia, que eu pensei que fosse, né? Era capaz de ter tido um fenômeno como esse mesmo, ou seja, de ter atraído pessoas com, né, com uma carteira com uma alta pontuação, com bastante envolvimento na plataforma, né? E, de repente ter tido um volume de contribuições que gerasse esse volume todo aí de recursos, entendeu? Mas, em suma, isso eu queria só observar, é Não, o que me chamou a só atenção. esclarecer que esse valor aí, Vini, esse valor não é do matching, tá? Eu sei que não é O do match, matching ele isso vai eu ser sei. calculado. Eu sei que não é do match. Isso aqui, galera, não é o valor do match. O match ainda vai ser calculado ainda, está sendo calculado, né? Mas me chamou muita atenção, né? E outra que me chamou a atenção foi da limpeza das praias, como uma galera chegou junto, né? Aqui com 40 micro doações, né? Sendo que uma boa parte não deve ter sido de carteira, né? Isso deve ter sido PayPal, cartão de crédito, imagino eu, né? Sim, Enfim, sim, acredito que sim. assim, eu acho que essas análises, gente. Outro projeto que é antigaço aqui no Rio é o Outras Economias, né? Que também não chegou junto, mas como eles são super conhecidos, né? Acabou tendo um volume bem bacana aqui de contribuições, né? Vale também destacar o trabalho que o João fez, né? O João Estelita. O João fez todo um trabalho para fazer o onboarding
pessoal lá de Lumiar, né? É, incrível o trabalho que ele fez, e conseguindo um volume bem expressivo também de, de contribuições. Em suma, é isso, gente. Eu realmente achava que era a Lívia Diniz que eu conheço, né? E é por isso que eu fiz essa observação, porque eu já vi isso acontecendo em outras rodadas do Gitcoin, tá? É, aliás, logo no início, nas primeiras rodadas, vale dizer que projetos como Stack, né? E depois o próprio lançamento da Token Engineering, né? Eles acabavam, como eram conhecidos, né, no que estava nascendo como public goods depois de Web3 DeFi, eles acabavam tendo um volume grande de contribuições, né? Tipo 200, 300, 400 pessoas, né? E eles acabavam, em comparação àqueles projetos que não eram conhecidos, né? Eles acabavam meio que sugando todo o match funding, assim, né? Isso foi uma crítica que surgiu lá atrás e que foi melhorado, né, na dinâmica do protocolo do protocolo de financiamento quadrático ao longo do tempo, né? As métricas para não gerar esse tipo de disparate, né? Esse tipo de disparate, tipo assim, só o projeto conhecido né, que consegue atrair grande parte dos recursos. Em suma, gente, então é isso. Eu queria falar do Regen Rio. Agradeço aí, Cauê, por ter compartilhado, feito aí com a gente um sobrevoo bem bacana, para vocês terem uma noção, tá? Tirou uma dúvida minha, que eu achava que era uma coisa, era outra, da Lívia Diniz, mas tudo bem, não tem problema. E vamos agora começar um pouquinho, fazer um update geral, para vocês saberem o que está acontecendo, né? Do que vem por aí. Fora tudo que está ligado, né, a Greenpeace Brasil, que é uma das interfaces ecossistema viver mais proativas, né, se não a mais proativa que está existindo, o que está vindo aí pela frente. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é com relação ao Human Bees, né, que é um projeto lá do Peru, que veio, Adalberto, aqui, as meninas vieram para cá, para o Rio On-Chain Week, ano passado, né, participaram do IF Samba, né, etc., o projeto delas. A gente acabou se conectando com elas durante o IF Samba, né, do Rio On-Chain Week, e desde então a gente vem tecendo uma interface com elas para fazer uma conexão junto com a Optimism Collective, né, que opera, que faz uma operação muito forte na América Latina. A gente vem fazendo o mapeamento básico White Hat, né, chapéu branco do projeto delas, e esse ano a gente tinha combinado do Rerê, através de Rerê, se fazer a primeira edição do Latina Blockchain Hackathon aqui no Brasil, que elas fazem no Peru, né, desde 2023. E isso vai acontecer, gente. Vai acontecer, a gente vai ter um sync-up especial, se não essa semana, no próximo, né? Para a gente poder entender como é que essa dinâmica vai se dar na prática, né? Porque elas têm todo um esquema, né? Que tem a ver com o envolvimento de muitas camadas 2 da Superchain, né? Da Superchain. A Superchain como diz o nome, né? É uma super rede onde você tem vários blockchains usando a mesma tecnologia, a tecnologia da Optimism, né? O stack de tecnológico da Optimism. E então elas conseguem conversar com todas os blockchains que estão ligadas a essa superchain, faz parte da camada 2, né? A camada 2 do Ethereum, do blockchain do Ethereum, do sistema do Ethereum. Então, a gente vai ter um sync-up especial para entender como é que vai ser a versão Rerê, né? Dessa primeira edição do Latina Blockchain Hackathon aqui no Brasil. Então, se não acontecer essa semana, eu vou ver com ela, vou ver com as meninas quando fica melhor, vai ser semana que vem. Então, vocês podem anotar aí, tá? Para saber. E uma das ideias que foi oscilada, né, entre eu e ela, entre nós, foi o seguinte: a gente quer fazer um intercâmbio, ou seja, projetos daqui do Brasil vão visitar projetos lá no Peru e projetos do Peru vão visitar projetos aqui no Brasil. Então, também está prevendo aí fazer um intercâmbio de visitação entre projetos, né? Aqui na América Latina, entre Peru e Brasil, né? Vai ser muito bacana nesse sentido. Então, pode anotar aí que a gente vai ter, ou nessa semana, mais tardar, um sync-up especial só para falar sobre isso, junto com elas, tá bom? A segunda novidade, que é bem... que já está acontecendo junto com o Braz, que está aqui, junto com o Thiago Rossi, que não está aqui, da Natureza das Coisas, junto com o Pablo, né, do Projeto Sapos, e o Gustavo Gonçalves, né, do Colégio Floresta Social, que a gente está fazendo a dinâmica de sync local,
né? Desde o início do ano com o Braz, né? E a gente está começando a matriciar uma forma dos projetos empreender em rede, né? Ou seja, eles se espelhando, né? Eles pareando, se espelhando, eles acessando diversos tipos de recursos de forma mutualística, e está sendo incrível esse matriciamento, tá? É, em que sentido, para vocês entenderem? No sentido de que está conseguindo, de fato, sabe, literalmente, né, nas três dimensões que o Rê opera, né, na dimensão hiperlocal, biorregional e local, né, está conseguindo, literalmente, parear, né, o Tiago e o Braz, a natureza das coisas, a Oca, a Terra Viva local, né, nessas três dimensões, está conseguindo entender como é que eles podem atuar juntos. E mais recentemente tem o Ágota, que está aqui com a Ecozona Autônoma, também começando a fazer esse pareamento, né? Também começando a chegar junto, fazendo espelhamento, pareamento e participando, né, do matriciamento desse blueprint, né? Desse blueprint Web3 regenerativo. Então está sendo incrível, e a gente agora vai estar marcando com o Pablo na Bahia, vai estar marcando com Israel em Minas Gerais, vai estar marcando, a gente vai fazer o SIC local em outras, né, localidades no Brasil, né? E isso tudo para a gente mapear por onde vai passar em 2026, tá, gente? A primeira caravana brasileira de Web3 e IA, né? Que o Rê quer promover lá em 2026, né? Então, então é isso. Também fiquem ligados. Esse encontro, esse Syncs, né, acontece toda quinta-feira. Às vezes sim, às vezes não, mas quase toda quinta-feira, às 16 horas e 30 minutos, né? No horário da tarde, tá? No horário de Brasília, né? E sintam-se todos convidados. Tá sendo realmente muito incrível. Eu vou até abrir um espaçozinho aqui para que tanto o Braz quanto o Ágota possam compartilhar com vocês a experiência que vem sendo gerar, né, esse blueprint Web3 Regen, né, do Rê, né, esse matriciamento de como se empreender em rede, gerando inteligência coletiva, na base do P2P, né, e de forma complexa, né, sabendo lidar com a sociedade como ela está, né, a gente considera a sociedade como ela existe, é uma sociedade de sistemas macros, né, tem vários macros, o macro institucional, é, da forma do governo operar, o macro das grandes empresas operarem, enfim. Então, é uma forma muito interessante que tá assim, incrível mesmo. Então, eu vou. Vai lá, Cauê, fica à vontade aí, faz o seu check-out, querido, antes de você partir. Pô, gratidão, Vini. Eu ia deixar, tava escrevendo uma mensagem aqui. Bom, queria agradecer novamente todo mundo que está botando força, que está acreditando junto. Vou ter uma chamada agora da Greenpeal, então vou precisar sair mesmo. Mas queria muito ouvir o Braz e o Thiago. Infelizmente não vou conseguir, mas tenho trocado com o Braz. A gente se alinhou um outro dia, a gente pôde sincronizar. A gente já está pensando ali como que. Já expliquei para ele como que eu estou imaginando para os próximos passos, a gente utilizando Gardens. Eu acho que isso vai ser o foco que eu quero dar essa semana. Vou falar um pouquinho do Gardens, trago em Pio. Gostaria que todo mundo chegasse junto, porque o Gardens vai ser nossa plataforma de governança e a gente já tem algumas propostas que foram enviadas lá no nosso Charmverse e que eu vou trazer ali para o Gardens para a gente, bom, começar a governar recursos juntos, utilizando essa plataforma. Tem um round que tá acontecendo, e pelo próprio Gardens. Eu também sou um dos operadores desse round, não sou o único, tem mais duas pessoas, mas daí isso também é uma oportunidade da gente já tá ganhando matching funds no recurso que a gente já teria disponível para aquelas propostas que a gente recebeu no Charmverse. Então, ao invés de, às vezes, aceitar uma ou duas propostas, a gente tem a possibilidade de aceitar três ou quatro, ou até uma proposta maior. Então, eu acho que vale o alinhamento nesse sentido. Então, mas eu cheguei a falar sobre isso com o Brás, já pensamos ali mais ou menos pô, já tô muito feliz, assim, o Brás tá com uma energia muito, muito boa, assim, muito legal, tá aproximando cada vez mais aí, e, bom, em breve a gente vai ter mais coisas para falar, mas agradeço aí todo mundo de novo, o nós agradece, né, Vini? E tamo junto, galera, um abração. Valeu, Cauê. Valeu, querido. Vamos nessa. Então vamos lá, vamos passar aí pro Braz e pro Ágota
respectivamente, compartilhar um pouco dessa experiência que vem sendo o Think Local, onde a gente está matriciando uma forma de empreender em rede, né? Levando em consideração o paradigma P2P, o paradigma, né, de a gente resgatar nossa capacidade de gerenciamento, de geração de inteligência coletiva numa dinâmica de rede, né? Fazendo o mútuo acesso a todo tipo de recurso, né? Onde esses recursos de Web3 DeFi fazem parte, né, da composição, não são a composição. Ou seja, eles fazem parte da dinâmica, mas não é a dinâmica como um todo. Né? Então fica à vontade aí, Braz, querido. Depois a gente ouve o Água. Boa tarde, Gente, obrigado, eu vou Vini. pedir licença aqui para começar rapidinho, que eu vou precisar sair também. Então, muito obrigado pelo encontro. Assim, tem sido uma aventura bem instigante, né? Bem poética também, várias imagens para além, começando a falar sobre o que não importa, né? Para além da parte objetiva de atuação na região, no Lago do Manso, do Plantio, do Vertiver, tem sido uma aventura que tem instigado outros olhares também, né, para as coisas. E acho que esse potencial é muito acolhedor, muito prazeroso de se estar, né? O Brás é pessoa muito é, provocativa nesse sentido, né? Tem muito material para compartilhar. Compartilhou com a gente um romance amazonense e tem sido um espaço para pensar outras possibilidades de conexão também, né? Exercitar um pouco o que o protocolo hum, tem trabalhado, né? Nesse sentido de perceber as formas de conexão, as narrativas que estão acontecendo ali, né? Tanto as macro como as micro. Então, acho que a parte objetiva, assim, né? Tá mais focada agora em como mapear, né, esses recursos, assim, quais são as necessidades urgentes e é, as formas como a gente consegue colaborar, né? A gente está costurando uma interface de comunicação e, bom, aí essa parte mais prática, pelo menos no meu campo, né? O Thiago já é agrônomo, tem outra capacidade analítica, né, de projetar as coisas no Miro, bem organizado. Então, está sendo uma aventura bem gostosa de acompanhar, né? Já tô aí em mais de mês com a galera, então já tô sacando meio qual é que é. E aprendendo muito, né? Cada encontro, uma nova oportunidade. Então, precisa sair, pessoal. Obrigado pelo encontro e até mais. Passo a bola para o Brás. Água, antes da gente ouvir o Braz, queria saber se a gente retoma essa semana o remapeamento básico White Hat da Ecozona Autônoma ou não. Aí você me diz depois, tá, querido? A gente pode continuar naquele dia que a gente combinou mais recentemente, Vini. Normal. Você que não pôde, né, no último encontro? O quê? Você fala o quê? Na quarta-feira? Isso, pode ser. Quarta-feira, 15 horas? É isso? Isso. Então tá bom. Eu vou divulgar, hein? Vou divulgar. Então tá bom. Beleza, já tá divulgado aqui já. Tá? Então, Valeu, manda ver, Vini. querido. E não esquecendo que hoje à noite nós temos o Sincap Geral do Rerê, né? Fica à vontade para chegar e convidar pessoas. Vai lá, querido, manda ver. Vini, só ia te pedir para divulgar a partir daquele link que eu te mandei, tudo bem? Da agenda, porque ali já está um pouco explicado sobre o que se trata
para quem chegar, já chegar entendendo um pouco o contexto, né? E até podendo ver se cadastrar, né? Claro, ali, colocar a agenda para notificar e ver o que é que vai ser tratado ao longo do encontro. Beleza? Tá bom, depois você me passa o link novamente, porque você não consegue imaginar a quantidade de links que eu lido todo dia, né? Então, Não, para eu tranquilo, é ter. aquela agenda lá, mas eu vou te mandar de novo, vou te dar um up lá na conversa. Ok, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Vai lá, vai lá, Thiago. Vamos lá, Braz, agora é você, querido. Oba, oba. Valeu, Ágota. Bem, o Ágota disse exatamente o que está acontecendo, né? Assim, é um momento de muita energia, onde tudo vira resposta para os pensamentos que ainda estavam borbulhando. Então, assim, o momento é de muito trabalho, né? Trabalhando muito. Então, assim, na roça tem disso, né? Ou você para e conversa, ou você vai pegar no pesado. E eu estou conseguindo fazer isso com uma certa tranquilidade, porque eu estou reservando o meu período da tarde para eu ficar em casa, e de manhã eu vou para a roça por causa do calor, porque a partir desse período é impossível trabalhar de tarde na roça. O ser humano sofre muito lá. Mas o que nós estamos alinhando entre Oca, ecozona e a natureza das coisas está fluindo assim com a leveza, né? Isso é bacana. Tenho partilhado esse momento de expectativa, né? E de uma certa ansiedade também para ver as coisas funcionando, né? Tanto com o Vinícius quanto com o Cauê. E que são, assim, pessoas importantes nesse processo de até de descoberta mesmo desse universo de Web3, né? E espero, assim, que nesses próximos dias a gente consiga ter uma resposta mais assertiva a respeito desse pareamento que estamos fazendo, né? Então está sendo um pareamento a 3. Então está sendo assim muito muito gratificante, enriquecedor, o que vem provocando assim uma pororoca de coisas, pelo menos na minha pessoa, né? Mas como o Ágota mesmo disse, ele também está instigado por tudo isso que vem acontecendo. E não é diferente com o Tiago Rossi, né? Ainda que ele tenha se manifestado muito timidamente em relação a isso, né? Então, é diferente, tudo isso é diferente aqui, porque primeiro que o Lago do Manso ele está praticamente isolado, né, do resto do país. Mas é um lugar muito lindo, assim, então isso cativa quem tá participando do processo, né? E não demora muito, é, vamos ter condições de estar passando informações mais concretas a respeito do que estamos pensando para um futuro assim muito próximo, né? Eu espero que antes da metade do ano a gente consiga já ter, quer dizer, já começamos, né? Já comecei com o plantio de vetiver, mas só que esse desdobramento é que precisamos amadurecer, de onde a gente termina se desgastando, perdendo tempo, e a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para minimizar essa perda de tempo, né? Eu acho que
Isso que é legal. E é isso, por enquanto. Eu passo a bola para o Vini. O que vocês estão vendo aí, gente, é o live mapping acontecendo ao mesmo tempo que a gente está fazendo a exploração, tá? Que a gente faz toda quinta-feira. Vocês estão vendo aí, basicamente, os dois empreendimentos, né? Os dois projetos, a Oca Terra Via Local, que em cima aí a ações de pareamento, que é o entre pessoas, né? O que é o P2P, entre pessoa e projeto, né? E entre projetos. Então você tem essas três, o hiperlocal, o biorregional e o local aqui, colocados nesse mapeamento, e você consegue perceber exatamente como é que é o fluxo que se dá entre as pessoas e os projetos, recursos, né? Que estão sendo esses projetos se espelharem, eles empreenderem em rede para implementar seja lá o que for, né? Seja lá o que for, implementar o que a Oca está buscando, o que a natureza das coisas está. A relação se dá com o mundo, com a sociedade como um todo. Então, o exemplo aqui é a associação PA Quilombo, né? Como é que essa relação do projeto com a associação PA Quilombo, né? Sabe que ela é uma e a gente conseguiu mapear que por enquanto não existe uma relação da Oca a uma dimensão relacional e ele cuidando da comunicação. Como é que a gente transforma essa dimensão P2P, né, relacional do Brás, numa dimensão como organização? Essa foi uma pergunta, essa é uma exploração, inclusive, que eles estão fazendo, né? Então, essa qualidade de exploração que a gente vem fazendo para a gente gerar, matriciar esse tipo de blueprint, né? Onde a gente está empreendendo de forma regenerativa, está empreendendo gerando inteligência coletiva, está empreendendo gerando acesso de recursos e dependendo cada vez menos, né, do único recurso monetário, ou até mesmo criptomonetário, aonde esse recurso que vocês vão acessar agora com o Regen Rio, ele faz parte desse contexto, ele não é o contexto todo. Vocês entendem? Ou seja, ele faz parte da piscina que vai ser gerada para essa dinâmica aqui, mas ele não é a piscina toda. Então, eu só quis dar uma navegada para vocês entenderem o grau de disrupção, né, do que está sendo matriciado, né, como Blueprint, Web3 Regen, nessas explorações do SIC local. Nessa quinta-feira agora, a partir das 16h30 no horário de Brasília. Tá bom, galera? Eu vou abrir assim para primeiro sentir se vocês conseguiram pegar um pouquinho do que o Braz, do Ágota, né, compartilhou, do que eu acabei de falar. E aí, nessa sequência, eu vou finalizar os updates, né, com as outras coisas que faltam falar. Mas fica à vontade aí, gente. Quem quiser se manifestar, fica à vontade. Tá, o Evandro precisa sair, o Evandro já saiu, tudo bem? Então, beleza. Ficou só o Adalberto aqui, basicamente, e o Alê. Se vocês tiverem alguma dúvida para tirar, fica à vontade, tá? Senão a gente continua aqui. Alê, Adalberto. Oi? Não, só uma dúvida, como que está sendo esse pareamento entre mais de duas partes, né? Quais são os desafios que estão sendo apresentados? Cara, são muitos, mas os desafios são muitos, assim, né? Primeiro que a ideia toda do Rerê é desacelerar, para começar, né? Uma sociedade altamente acelerada. A ideia toda do Rerê é dar espaço, valorizar, não só valorar, mas valorizar o relacional, né? Porque na sociedade que a gente vive, só se valoriza o transacional, não o relacional. O relacional ele é valorado, não é valorizado. Então, a ideia toda do Rerê é a gente, dos 8 paradigmas, né, que consubstanciam ele, ou seja, resgatar nossa capacidade de nos agenciar, né, co-criarmos coisas juntos, no P2P. A partir daí, gerar uma dinâmica de rede para gerar diferentes tipos de inteligências coletivas, né? E tudo numa dinâmica onde todo mundo está aprendendo com todo mundo, a gente acaba criando uma dinâmica de mútua confiança, concorda, Roberto? De uma confiança absoluta entre as pessoas. E elas começam a mutuamente acessar todo tipo de recurso, não numa dinâmica transacional, mas sim relacional. O que facilita para entender como é que você vai se relacionar com esse mundo totalmente transacional aí fora, entendeu? Então, esse que tem sido o desafio. Então, os desafios são desconstruir, né? Fazer a desprogramação, fazer o detox das capturas de que nos leva no dia a dia a pensar que tudo se resume a dinheiro.
que o único ponto de coordenação do tipo de sociedade que nós nos tornamos, massiva, né, sistematizada, é o dinheiro. Se tem dinheiro, tem negócio. Se não tem dinheiro, não tem nada. Entendeu? Então, como é que você faz o detox disso? Né? Então, é a exploração que a gente está fazendo. Como é que a gente gera outras formas de coordenação onde o dinheiro não tem essa centralidade, ele é apenas um dos recursos envolvidos nessa dinâmica. Mas são muitos os desafios. A gente podia passar aqui um tempão conversando sobre eles. Aliás, eles todos estão registrados nesse Sync-Ups que a gente faz semanalmente toda quinta-feira, tá? Desde o início do ano, desde o final do ano passado, na realidade. Desde o final de dezembro, né, para cá. Não sei se eu te respondi, Adalberto, mas é isso. Respondeu sim. Acho que é um grande desafio esse aí que você falou de tirar a parte monetária como central da relação, né, onde tudo a gente acha que o único recurso é o capital. Então, desconstruir isso das pessoas é um trabalho árduo. Mas fica mais facilitado, sabe, Adalberto, quando por exemplo, antes da gente começar a fazer essa exploração, você sabe, eu acho que acredito que você sabe, né? A gente fez a ignição e cocriação e dinamização de inúmeras piscininhas e piscinas comuns de recursos compartilhados no RE, para realizar eventos, para tudo que você possa fazer um mutirão para agroflorestal, de tudo. Então, a gente já tem um volume gigante desde 2022 de experiências de gerar essas piscinas entre as pessoas e os projetos, e entre os projetos, né, para acessar todo tipo de recurso, correto? É uma dinâmica de mútuo acesso, não é troca, é acesso. Né? Então, baseado nessas experiências, nós estamos fazendo essa exploração, gerando esse matriciamento, entendeu? Então, ele não surgiu assim do nada. Ele veio com base nessas explorações que a gente vem fazendo, na base das dezenas delas, desde 2022 para cá. Não, eu tenho acompanhado e até falando assim, tá tendo um movimento agora maior de localismo na rede da Ethereum, de trabalhos hiperlocais, e até acompanhando assim, eu vejo que o Rere assim está bem avançado em diversas, como posso dizer, em diversas situações que estão sendo mencionadas nesse movimento que está surgindo desde o final do ano, mas lá fora, né? Mas que vocês já vêm trabalhando desde 2022. Então, eu acho que a gente vai ter assim uma divulgação por outras partes de um trabalho que vocês já estão fazendo aqui e que agora vai despontar em outros ambientes. Até depois, quando eu tiver um tempo, eu vou parar também para falar sobre isso com você, com quem mais tiver para escutar, porque eu acho que vocês têm muito a contribuir nesse movimento que está acontecendo agora em outras regiões fora do Brasil. Vocês já têm uma expertise. Tem gente do Bitcoin também envolvida, da Halo Capital, mas experiência assim, empírica que vocês vêm construindo é enorme. Não, é verdade, Adalberto, é verdade. Eu acho que isso já está naturalmente acontecendo, sabe? O GG23 foi meio que a pororoca, né? Que está gerando isso, né? Mas eu vou te contar, ainda causa muito estranhamento, né? Porque, primeiro, a gente está falando de um protocolo cybercultural, não um protocolo tecnológico, certo? Então, e o que é um protocolo cybercultural, né? Só mesmo aquela galera que fez parte daquela primeira geração de cypherpunks, que é o meu caso, como você sabe, entende isso com mais profundidade. Né? Então, esse pessoal mais recente, que é mais ligado ao cripto, né, do que propriamente ao cyber, ao cyber, não, isso é meio estranho, isso é tipo assim, uma coisa... Vou dar nomes aos bois, o próprio Kevin Locke não faz noção do que é isso. Né? E ele é um cara super celebrado, né? No meio da Web3 DeFi, né? Com um dos cofundadores aí da Greenpill Brasil, do Bitcoin, da Greenpill Network, e vai por diante. Mas, enfim, mas não tem problema não. Acho que tudo tem seu tempo, entendeu? Tudo tem seu tempo. E a dinâmica do ERE é uma dinâmica de longuíssimo prazo, né? Não é uma dinâmica para agora. Né? Uma dinâmica que a gente quer, de fato, gerar essa camada cibernética, né? Onde vai levar em consideração todos os aspectos da geração profunda, né?
dentre os quais a desaceleração, dentre os quais a coordenação complexa entre pessoas e projetos, entre contextos, né? Essa navegação do por entre. Então, tudo isso vem da segunda ordem da cibernética. Olha que legal, né? Ou seja, vem aqui dos caras que literalmente deram vida à internet, lá, deram a base para dar vida à internet dos anos 50 para 60, entendeu? E a própria inteligência artificial. Enfim, então, são coisas que não estão sendo vistas, né? E que o Rerê traz à tona desde o princípio, né? O Rerê é uma exploração cibernética, né? Então, é isso, querido. Eu fico feliz que você está acompanhando e que você tem essa sensibilidade para perceber, né, o quão disruptivo, nesse sentido, o Rerê está sendo com relação ao tipo de sociedade que a gente existe, entendeu? Onde tudo se resume a uma só forma de coordenação, né? Que chama-se dinheiro, que tudo indexa, né? Tudo indexa, a todos indexa e tudo produtiviza. Então, isso ou seja, é como se só existisse essa economia política, né, do monetarismo, não existisse mais nada outro, a nossa espécie não tivesse inventado nenhuma outra forma que não fosse só essa do monetarismo, né? E não, inventamos múltiplas coisas. E o Rerê está fazendo resgate, né, de todas elas. Suma, galera, então é isso. Obrigado, Alberto, pelo seu feedback, querido. Precioso, muito precioso mesmo. E para finalizar, galera, a gente está aí já acontecendo aí vários mapeamentos básicos, tá? White Hat, chapéu branco, né? Eu costumo sempre falar quais são eles, né, para vocês terem uma noção. Amanhã, por exemplo, às 5h30 da tarde, tem com a Ecozona Autônoma, um projeto fantástico do Christian. Depois, às 8h15, tem com a Jean Land, que é um projeto de querer transformar a genética, né, num commons, na cultura de um commons, né, para as pessoas. Quer dizer, hoje a genética está muito capturada por governos, né, e por corporações. O Jean Land quer gerar de forma gamificada, né, a cultura da genética como grande commons para a sociedade, né? Então, é um baita de um projeto que a gente vem fazendo mapeamento. A gente, na quarta-feira de manhã, vai ter o projeto Sapos, né? 11h30, finalzinho da manhã, 11h30, projeto Sapos com o Pablo, que também é um projeto muito bacana, tá? A gente já fez a originação básica dele, já basicamente não vamos finalizar a originação básica dele nessa quarta-feira agora. Depois, às 15h, nós vamos retomar aí o mapeamento básico White Hat da Ecozona Autônoma com água, que estava aqui com a gente, né? Isso na quarta-feira. E na quarta-feira tem o SINCAP da Greenpeace Brasil, a partir de 5h30, enfim, você sabe, né? Etc e tal. E na quinta-feira, a gente tem 11h30, 11 horas da manhã, a gente tem o mapeamento básico do projeto Sebastianas, aqui do Rio, da Rua Monet. Tá sensacional, nós já finalizamos a originação básica, começamos, né? Depois a gente tem, na parte da tarde, né, às 15 horas, um encontro onde a gente está fazendo a tabulação de dados, né, o primeiro mapa de rede do Rerê, né, junto com o Ágota, que estava aqui com a gente. Depois, às 16h30, tem mais o 10º SYNC, né, de pareamento do SYNC local, aqui que a gente estava conversando há pouco, né, com o Braz e com o Thiago, né? Depois de noite, nós temos às 19 horas o mapeamento contextual do projeto Florestas Ponto Social, né? Que está trazendo, através dele, nós estamos costurando uma interface com a Stellar, que está chegando no Brasil, que é um blockchain antigo, né? É um blockchain EVM também, ele é compatível com o Ethereum, mas ele é daqueles blockchains lá de 2014, 2015, né? A Stellar, a gente está tecendo uma interface com a Stellar. Na quinta-feira, né? A gente finaliza a quinta-feira com esse mapeamento do Floresta que está acontecendo. Na sexta-feira, a gente vai estar retomando na sexta-feira, né, os SYNCs de acolhimento e facilitação para a segunda fase agora do Regen Rio, né, com o workshop que nós vamos marcar, né, de fazer sobre o Karma Gap, né, etc. Na parte da tarde, vou estar marcando ou não com as meninas do Woman Bees, né, esse SYNCAP especial, para a gente demonstrar de que forma nós vamos estar, junto com elas, fazendo a primeira edição brasileira do Latina Blockchain Hackathon aqui no Brasil, a partir de junho e julho desse ano, né, etc. Então, essa é a semana do Rerê. É o que tem aí pela frente, né? E você fica sabendo de tudo isso através do Telegram do Rerê ali, que estou sempre fazendo as chamadas, tagueando as pessoas e etc. Então, dito isso, vamos partir para fazer
uma apreciação final e um check-out, começando por você, Braz. Fica à vontade, querido. Bem, é, gostei da dinâmica de hoje. Saiu bem, saiu feliz porque é, as coisas estão acontecendo, é, pessoas que eu não conhecia estão aparecendo, a rede aumentando e em breve mais mais piscinas para acontecer, então isso é muito bom. É só progresso mesmo. E fico feliz. Saio bem, saio esperando os nossos próximos syncs. E eu passo aí pro Alê. Você pode passar para o Adalberto ou para o Alê. Passei pro Alê. O Alê não tá. Alê está com a gente aqui? Pode passar para o Adalberto, então. Adalberto, vai nessa. Gente, eu sei que eu participo pouco, mas gratidão aí que eu sempre aprendo muito quando estou aqui com vocês e vocês têm uma visão muito diferenciada dos meios que eu costumo acessar, né? Tecnológico, mas vocês também têm uma grande expressão aqui de tecnologia social que eu tenho muito apreço, mas que eu quase não vejo em nenhum lugar, infelizmente. E eu saio muito feliz. Quarta-feira é feriado de novo, então vou conseguir participar. Então já estou aqui ansioso para isso. E vou tentar também participar na sexta-feira com o projeto das meninas da One Biz, né? Lá do Peru. Mas eu não consigo garantir, porque sexta-feira eu acredito que eu vou dar aula. Mas eu fico aí à disposição se eu puder ajudar em algo. Acho que ela que eu conheci, devo ter conhecido no White Samba do ano passado. Se for interessante, Vini, esse ano aqui vai ter o White Latam e talvez vocês possam conversar com os organizadores e fazer alguma coisa junto. Estão pensando em fazer tipo uma turnê aqui pelo Brasil e o evento vai ser em novembro em São Paulo, né? E aí, tipo, como se fosse uma caminhada para a Dev Connect que vai acontecer na Argentina em novembro. Não, eu deixo aqui o obrigado por vocês também me escutarem e já fico aqui esperando o próximo sync. Um abraço. Valeu, Adalberto, querido. Antes da gente ouvir o Alê aí fazer a apreciação, o check-out dele, dá boas-vindas aí para o Atos fazer o check-in, update gerativo, apreciação e check-out. Ao mesmo tempo. Fica à vontade, Atos. Fala aí, Vini, beleza? Eu vi a chamada agora recentemente, estava em outra atividade aqui, mas eu vi a chamadinha e consegui entrar agora no 46 do segundo tempo. Bom, eu acho que eu vou deixar os meus check-in, meu check-out, na verdade, da apreciação lá pro encontro da noite que nós vamos ter, mas eu chego com bastante coisa para fazer. Eu vi a chamada desse encontro aqui, me chamou a atenção também sobre a pauta RG em Rio. Até fiquei curioso se chegou alguém, mas pelo jeito não. Bom, vou deixar minhas considerações para depois. Ah, Enfim, tem bastante coisa acontecendo. Muitas delas não são regenerativas e eu acho que melhor articular, melhor preparar melhor isso aqui. É bom estar aqui com vocês. Um abraço, gente. Maravilha, então tem um sync-up geral do RE hoje, como você sabe, né? A chamadinha vai estar fora mais tarde, aí vai ser uma oportunidade aí. Mas vamos passar para o Alê. Alê, fica à vontade para você fazer sua apreciação, querido, e check-out. Então, é muito bom ver essas movimentações acontecendo, esses desdobramentos futuros possíveis.
Então, é uma coisa que alimenta a nossa visão, né, do desenho, de outras possibilidades, né, para esses grupos atuarem, né, uma outra frente, né, uma outra caminhada que para esses grupos realizarem. Aí depois quero só continuar acompanhando a movimentação, né, ver como vai se desdobrar nessas essas outras etapas que vocês falaram do Region Rio. Valeu, obrigado. Valeu, querido. Muito obrigado, gente. Então, ficamos aí, né? Todos estão convidados a convidar, convidados a chegar e convidados a convidar para o Sincap Geral do Rerê, que acontece toda segunda-feira, a partir de 8 horas no horário de Brasília, tá? E hoje sempre tem gente nova chegando, então vai ser um prazer poder contar com vocês e os convidados de vocês, caso vocês convidem, caso vocês consigam e convidem, né? E a gente se vê mais tarde. Forte abraço, beijo no coração de todo mundo e até mais tarde. Valeu, galera. E até. Valeu.